Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. Eu vou entrar na militância política por outros caminhos. Apesar da ideia que muita gente tem, né, do movimento estudantil, eu entro por caminhos totalmente diferentes, bem particulares, bem próprios. Eu entro através do movimento de bairro. Foi um golpe muito grande. Eu me lembro que meu pai disse: bom, agora teremos pelo menos 20 anos de ditadura. E eu disse: imagina, o povo está politizado e não vai se resignar a isso, o povo vai lutar. E ele deu um sorriso assim tristonho, como quem diz, jovem é jovem, eu não vou tirar o sonho dela. Mas ele realmente, ele morreu em 77 e não viu a anistia. Em 64, quando eu estava no Alberto Conte, nós tivemos 18 professores que foram cassados depois do golpe. Então a ditadura se meteu na minha vida, na vida dos meus colegas, sem que a gente tivesse feito nada. E essas coisas todas foram despertando na gente a noção de que tinha alguma coisa muito errada. O fato de não haver liberdade nem mesmo para o funcionamento normal de uma escola. A saída do país foi muito difícil, foi muito... assim, nem a família podia saber aonde nós estávamos escondidos para então sair do país. Então foi muito difícil, mas eu soube aproveitar muito bem o tempo que eu passei fora. E a gente termina entrando na LN, que era a organização do Marighella, né? Na LN, depois da leitura que a gente terminou fazendo do livro dele de Por que Resistir à Prisão. E a gente entra exatamente no GTA da LN. O GTA era o Grupo Tático Armado, era o grupo de ação armada, efetivamente. Nós ganhamos essa parada. Diziam que era impossível derrotar a ditadura. Tinha gente que trabalhava com a ideia de que, como a ditadura brasileira era uma ditadura atípica, porque ela não era uma ditadura de um sujeito. Aqui era uma ditadura militar, o exército, que por dentro do exército decidia que ia ser o general Castelo Branco, ou Costa e Silva, ou Médici, ou Figueiredo, ou Geisel. A gente vai chegar à conclusão que não tinha mais muito caminho a seguir de resistência àquela situação toda, de resistência ao golpe. A única alternativa que estava restando naquele momento era a luta armada, a gente se engajar na resistência armada ao golpe. Para você derrotar essa ditadura militar, você teria que organizar um exército de libertação. Então, muitos grupos foram nessa lógica, da Ação Libertadora Nacional, da Vanguarda Popular Revolucionária, da VAR Palmares, da Colina. Aí vou passar 10 anos em cana, 10 anos preso. Moral da história, eu fui condenado a 30 anos, mas o processo não conseguiu andar, ele ficou parado. É por isso que eu fui anistiado nele. Outra das condenações foi a história do sequestro do embaixador americano, que também vai acontecer um caso muito engraçado. Primeiro, lá eu fui condenado a 4 anos. Hoje a gente fala sequestro, a gente não consegue nem entender por que a gente fazia sequestro, né? Quando Vladimir Herzog morreu, em 75, foi, na verdade, o meu primeiro ano de universidade. Eu entendia muito pouco. Eu também vim do interior, estava morando em São Paulo e eu sentia medo do que ocorria. O Vlad foi preso dia 25. Eu ouvi na cela onde eu estava preso que alguém jornalista estava sendo torturado, porque eles perguntavam quem são os jornalistas, etc. Ele dava aula
na minha escola. Ele não era meu professor, mas a gente se cruzava no corredor, né? E de repente um dia você chega na escola, eu tinha 19 anos, e alguém diz assim, olha, o cara foi morto no DOI-CODE pelos militares. Pelas estatísticas, o Brasil tem, somando-se a população totalmente analfabeta, com a população semi-analfabeta. O que interessa não é propriamente a descrição de como é que se davam as coisas, ou quem foi o fulano que arrancou a unha ou fez isso ou aquilo. O que é importante é saber a quem esse cara se referia, quem mandava nele e quem mandava em quem mandava nele. Era uma conjuntura política muito fácil de ser identificada. O torturador não existe, a tortura é que existe, e a tortura é que engendra o torturador. Existe sobre essa negativa dos militares e de outros envolvidos na repressão de falar sobre o que aconteceu, existe, eles dizem entre eles, inclusive o Mr. Dobson é uma das pessoas que disse isso, que ele não poderia me contar o que tinha de fato acontecido com os corpos, por exemplo, porque havia um pacto de silêncio entre todos os que participaram da repressão. Eu argumentei com ele na época que, que isso, a maioria deles já até morreu, e ele falou, não, mas é uma coisa que vai passando de um comando para o outro, e é uma coisa que nunca se soube se isso era uma desculpa para as pessoas se negarem a falar ou não. Eu acho que a gente tem progressos em aspectos da democracia, mas a gente não foi democratizado, não. Continua uma grande névoa, né, sobre o que aconteceu com a ditadura. Eu acho que os jornalistas ainda, os jovens, ainda vão ter um grande campo para investigar, porque até hoje tem muita história que não se conhece o fim. Os jornalistas já foram mais importantes nesse resgate histórico da ditadura. Nos anos 70, nos anos 80, quando, na verdade, os historiadores não se envolviam nesse estudo, eram os jornalistas que, na verdade, arriscavam e passavam, às vezes, semanas, meses, naquilo que se chamava jornalismo investigativo e que tinha muito espaço naquela época. A Comissão Nacional da Verdade diz assim, veio muito tarde, etc. Mas em política não acontece nada que não seja natural. Não havia ambiente político para ela se estabelecer lá, só foi possível agora. E também não seria fácil o seu trabalho, a sua existência. Centenas de comissões setoriais se constituíram, a imprensa se voltou em direção a tratar desse assunto. Se revelaram pessoas responsáveis, se encontrou documentação, foi possível jogar luz sobre aspectos escuros que não se sabia, exatamente porque havia esse ambiente de que é preciso recuperar a memória a caminho da verdade. E que essa comissão não tinha o sentido de tribunal. Nós estamos falando do tribunal da história. Como é que as pessoas ficarão perante a posteridade. Que é o que mais aflige muitos deles, porque são pessoas bem colocadas, como é que eles ficam perante a memória dos filhos, dos netos, dos bisnetos. É muito complicado, né? De repente o fulano se revelar um crápula. A grande dificuldade que a Comissão Nacional da Verdade continua tendo, que é a cadeia de comando da repressão, né? Que ela não é uma cadeia muito óbvia. Você tem o organograma normal, por exemplo, no caso dos DOI, né, dos DOI-CODE, da Operação Oban, era o 2º Exército de São Paulo, daí é o 2º Exército que é o coordenador, mas aí alguns delegados, como eles foram escolhidos? É aleatório ou havia uma cadeia destacada para a repressão que atuava ali? A gente não sabe esse tipo de coisa até hoje. Justiça é você colocar na cadeia quem fez.
Justiça é você ter uma compensação financeira. Justiça é você ter um pedido de desculpa do Estado. O que é justiça? A maior parte dos torturadores já está morta. A maior parte dos chefes militares está morto. Então, qual é a justiça possível? As famílias, o que elas sentem é a impunidade, né? Porque se vive hoje num regime completamente diferente daquela época, né? A gente pode ver falhas, mas não há dúvida que a gente tem um regime democrático. E, no entanto, essa falta de controle do governo sobre as Forças Armadas, a dificuldade da sociedade mesmo cobrar uma investigação mais forte sobre os crimes da ditadura, faz com que tenham muitas famílias que até hoje não têm resposta sobre o que aconteceu com os seus filhos, com os seus maridos. Eu vi pessoas que enlouqueceram. Eu vi pessoas que se mataram. Eu vi pessoas que lutaram até o seu limite máximo e conseguiram sobreviver. Eu conheci seres humanos maravilhosos e seres humanos cruéis. Eu aprendi muito cedo a perversidade humana, do que era capaz o ser humano, pelo poder, pela ganância, pela ambição. Eu conheci o coração humano nas suas mais diferentes expressões e sofri muito. Os argumentos e a prática da oposição no Brasil, da mídia toda, tal, é uma prática que vai terminar desembocando amanhã ou depois, se a gente não abrir os olhos, se a gente não resistir, se a gente não impedi-los de agir assim, que a gente tem que impedir, mudar a legislação, fazer alguma coisa que mude, não pode, né? Vai levar um golpe. Nós vencemos lá em 75, eu estou dizendo que essa luta continua e que a geração de vocês vai ter que perceber que hoje, ainda hoje, agora, nesse minuto que eu estou falando aqui, tem gente pendurada no pau de arara, levando choque elétrico e sendo asfixiada com amoníaco. E aí? Quem é que vai fazer essa reportagem? Para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilha, que já venha com a sua arma.